Paz do Senhor, juniores, paz do Senhor a todos que estarão assistindo esse vídeo. Com muita alegria, nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Antes de nós darmos sequência, nós vamos fazer uma oração a Deus, pedindo que Ele esteja aqui conosco e venha ministrar nos nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos e conversar com o Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua misericórdia e o teu amor que tem nos cercado dia após dia. Pedimos que nesta aula o teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações, nos ensina, Pai, a tua palavra e nos ajuda a vivermos ela e a guardarmos ela em nossos corações. Abençoa, Senhor, cada lar que esta palavra chegar, Senhor, abençoa cada família, Senhor, cada criança, esteja conosco. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por tudo em nome do Senhor Jesus. Então, juniores, nesta aula nós estaremos aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus e a lição número 13 diz: servimos a um Deus de amor. E já que nós vamos falar de amor, eu quero convidar vocês para fazer um exercício. Então, nós vamos ficar em pé, todos nós vamos ficar em pé. E eu quero que vocês afastem tudo que estiver aí perto de vocês, fiquem em pé, relaxem, certo? E vamos fazer esse exercício junto comigo. E ele vai falar do amor de Deus, porque nós servimos um Deus de amor. Então, façam comigo esse exercício. Convido vocês. O amor de Deus, ele é tão grande que envolve pela direita, nos envolve pela esquerda. Esse amor é tão profundo que me envolve. Foi só para aquecer, hein? Vamos todos juntos? O amor de Deus é tão grande, envolve pela direita, pela esquerda. O amor de Deus é tão grande que ele é profundo e ele nos envolve, certo? Aqueceram aí? Aqueceram todos fazendo o exercício? Então, vamos dar sequência na nossa lição. Eu convido vocês para acompanharem comigo essa aula e vamos dar a sequência aqui, então, na nossa lição. A nossa lição número 13, que tem por título Servimos a um Deus de amor, certo? Como o exercício que nós fizemos que fala sobre amor. Servimos a um Deus de amor. O nosso memorizando, o nosso texto, ele está em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5b. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. Vamos repetir? Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados. A nossa história, o que nós vamos aprender hoje, ele está em dois textos. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 8, e também em 1 João, no capítulo 4, do versículo 7 até o 21. Então, nós vamos estar vendo esses dois textos que nós vamos falar sobre o amor. Então, crianças, o que nós vamos falar? O amor de Deus, ele é tão grande que nós não conseguimos encontrar nada que nós possamos usar para medir. Não tem régua, não tem fita métrica, nada que nós consigamos medir o amor de Deus. E esse amor, ele é suficiente para preencher todos os espaços que existem. Porém, tem um lugar todo especial que Deus deseja preencher, que é o coração do homem. E para isso, um dia, Jesus, o Filho de Deus, ele abriu mão dos seus direitos no céu e veio morar na terra, pois havia recebido do Pai uma grande missão. E você sabe que missão é essa? É a missão do amor. Jesus esteve no mundo para anunciar o amor de Deus e entregou a sua própria vida
para que nós recebêssemos o perdão pelos nossos pecados. Ele foi humilde, obediente em cumprir a sua missão até o fim. Portanto, a vontade de Deus é que nós estivéssemos com Ele para sempre. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. E só tem uma forma de nós estarmos novamente com Deus, aproximados com Deus, que é através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E o que aconteceu? Depois que Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, morreu, depois disso ele ressuscitou e ele voltou para o céu. Antes de voltar para o céu, ele esteve, né, alguns dias com os discípulos e depois ele voltou para o céu. E os discípulos continuaram a missão de levar o amor de Jesus, o nome de Jesus, a todas as pessoas, para que elas também tivessem a oportunidade de conhecer Jesus e entregarem suas vidas para Ele. E assim milhares e milhares de pessoas se converteram, e assim surgiu a igreja. Mas com o passar do tempo, muitos irmãos se esqueceram desse amor. E eles começaram a agir como se não soubessem mais sobre o sacrifício de Jesus e todos os ensinamentos dele. E aí o que aconteceu? O apóstolo João, o discípulo amado, agora ele era chamado de apóstolo, né? Apóstolo do amor. Ele ficou sabendo que alguns irmãos pareciam que tinham esquecido que Deus era amor e que deveriam amar o próximo como eles amavam a si mesmos. Então, por este motivo, João ele escreveu uma carta para lembrar esses irmãos de tudo aquilo que eles tinham aprendido. Quem sabe se fosse hoje, né, ele enviaria um e-mail, né? Quem sabe se fosse hoje, ele mandaria um WhatsApp num grupo, criaria um grupo, né? Enviaria para as pessoas uma mensagem de voz, não sei como é que seria hoje. Mas naquele tempo não tinha essa tecnologia que nós temos. Então ele escreveu uma carta para aquela igreja e para todos aqueles irmãos para que eles viessem relembrar esse amor. E isso que nós temos que entender, que nós aprendemos a palavra, nós aprendemos sobre o amor de Jesus, mas nós não podemos deixar de praticar. E nas palavras de João, ele relembrou que esses irmãos deveriam amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E que se alguém diz que ama Deus, mas que odeia seu irmão, essa pessoa então está mentindo. Porque como que vai dizer que ama Deus, mas não ama as demais pessoas, não ama os seus irmãos? Então, João estava mostrando que não devemos apenas dizer da boca para fora, eu amo você. Não, nós não devemos apenas dizer, mas nós devemos expressar esse amor, vivendo unidos com os nossos irmãos. Então, quando esses irmãos receberam a carta de João, né, falando do seu amor, da sua misericórdia. Olha que maravilha, né? Falando do amor de Deus, relembrando todos os ensinamentos de Jesus, como nós devíamos agir, né? Falando sobre o amor. Então, portanto, crianças, nós temos que entender que se nós servimos a um Deus de amor, nós devemos amá-lo não somente com palavras, amar a Deus, mas nós devemos amar a Ele com as nossas atitudes. E como que nós fazemos isso? Nós amamos os nossos irmãos. Nós sempre perdoamos, ajudamos em suas necessidades e todo momento. E a Bíblia ainda diz mais. Quando a gente lê lá em Lucas, no capítulo, eu que deixei separadinho na minha Bíblia, em Lucas, no capítulo 6, no versículo 32, diz assim: E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Né? Uma pergunta. E se fizerdes o bem aos que fazem bem, que recompensa tereis? Então, aqui nessa carta que João escreveu, ele está falando que nós devemos amar os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos.
E em Lucas, quando ele fala de amor, ele está dizendo que nós também devemos amar os nossos inimigos e fazer bem àqueles que nos aborrecem, aqueles que fazem mal. Olha como é grande esse amor. Não apenas amar a quem nos ama, mas também nós devemos amar e ajudar e fazer o bem àqueles que talvez em algum momento não queiram o nosso bem. Isso é difícil, né, crianças? Com certeza isso é difícil. Mas quando nós realmente entregamos a nossa vida a Jesus, o Espírito Santo ele vai trabalhando no nosso coração, ele vai limpando, ele vai tirando toda aquela sujeirinha e a gente pede, Senhor, me ajuda nessa dificuldade. E o Espírito Santo ele vem e ele nos auxilia a amar os nossos irmãos, a ajudar os nossos irmãos, como nós estamos vendo aqui nas figuras, né? Os irmãos se abraçando, se ajudando, se apoiando, mas nós também devemos amar aqueles que talvez em algum momento não gostem de nós, aqueles que em algum momento não nos façam bem, a gente não deve odiar eles, deixar que esse sentimento venha entrar em nosso coração, mas que a gente venha a amar a todos. E eu gostaria, então, crianças, de deixar para vocês um vídeo, né? Um videozinho com um hino que ele é muito lindo. Eu cantava com as crianças lá no coral, lá no sul, e ele fala justamente sobre isso, sobre o amor. Então, que nós venhamos viver esse amor que João escreveu na sua carta, e o que nós vimos ali sobre a entrega de Jesus está em Filipenses, e nós possamos entender essa entrega que Jesus fez por amor a nós, para que nós venhamos nos aproximar do Pai novamente e compartilhar esse amor falando de Jesus para todas as pessoas, né? Não escolhendo aqueles que nós achamos que devemos falar, mas nós devemos falar a todos e viver esse amor, né? Dizer eu amo a Deus e eu não vejo Deus, mas eu vejo meu irmão, eu vejo as outras pessoas e eu tenho que amá-los, né? Se eu amo eles, eu tô amando, eu tô fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu tô distribuindo o amor, eu tô compartilhando o amor, eu tô vivendo o amor, né? Então, agradeço essa oportunidade, que nós venhamos amar, crianças, amar de verdade, como Deus nos amou. Ele não olhou que as nossas falhas são muito grandes, ou nós podemos dizer que são pequenininhas, né? São falhas diante de Deus, são pecados. E ele não olhou isso, ele nos amou. E o Jesus, ele entregou a sua vida por amor de nós. Então, vamos amar, certo? E eu deixo, então, esse vídeo para vocês. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo.
viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão